Você sabia que o Tribunal de Contas do município de São Paulo tem uma escola própria? Isso mesmo. Criada em 1996, a principal função da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, no início, era capacitar os servidores do TCM e Prefeitura. Mas, recentemente, a Escola de Contas passou a envolver toda a sociedade na discussão de temas que impactam a vida na cidade. E para a gente saber mais, convidamos Ricardo Panato, diretor-presidente da Escola de Contas do TCM-SP. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui para falar da nossa Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Ricardo, conta um pouco pra gente da sua trajetória no TCM. Eu sou advogado de formação, sou formado em Direito pelo Mackenzie, atuei alguns anos como advogado e entro no Tribunal de Contas, sou servidor efetivo, concursado desde 2007, no cargo de auditor de controle externo, né? A partir dali atuo alguns meses, né? Quase um ano na auditoria, na própria auditoria. Sou convidado para ir à assessoria jurídica, né? Que era um cargo, enfim, que exercia as tarefas que eu estava mais habituado a fazer, né? Enfim, pela formação jurídica que tinha, então já tive interesse logo de cara. A partir daí a coisa foi, enfim, crescendo, oportunidades foram aparecendo. Eu assumi o cargo de subchefe do jurídico, depois fui chefe do jurídico por 3 anos. E como você se tornou o diretor da Escola de Contas? Pois é, em 2018, o conselheiro-presidente, foi eleito o conselheiro João Antônio como presidente do tribunal, e ele me convida para assumir a Secretaria-Geral do Tribunal, né, que é o órgão, digamos, máximo da administração, hierarquicamente subordinado aos conselheiros, mas de gestão geral do tribunal da casa. Fico ali na Secretaria-Geral por 5 anos com essa missão de fazer uma gestão da casa, de integração das áreas, e ao final desses 5 anos, no início de 2023, eu recebo o convite, então, para presidir a escola do tribunal, para fazer um trabalho também de gestão das áreas, das pessoas que lá trabalham, para a gente, logicamente, ampliar ainda o alcance da escola. E o que é exatamente a Escola de Contas? Bom, a escola, ela é como uma escola de governo, né? São inúmeras no país, isso começa no governo Getúlio Vargas, no Brasil, depois a Constituição de 88 reconhece, né, legitima essas escolas de governo. A Escola de Contas surge no primeiro momento para a formação, qualificação do corpo técnico do tribunal, né? Havia também a previsão de formação do corpo dos servidores públicos municipais, né, dos agentes públicos municipais, que são aqueles cuja atividade, cujo trabalho é fiscalizado pelo tribunal, né? Mas no primeiro momento, inclusive por conta de limitações de infraestrutura pessoal, a escola tem um papel fundamentalmente ligado aos servidores do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Perfeito. A escola nasceu de um jeito e foi se transformando, né? Quais foram os maiores desafios para essa transformação? Pois é, quando a escola, então, se propõe a fazer essa qualificação dos servidores da prefeitura, nós estamos falando do município de São Paulo, que tem mais de 120 mil servidores na ativa, né? Então, é uma massa de pessoas muito grande e que há uma necessidade efetiva de acompanhamento, de atualização, de melhoria dos processos de trabalho. Então, naquele momento, nós estamos falando aí da década de 90, eu acho que as maiores dificuldades eram, sem dúvida nenhuma, a comunicação com o servidor, chegar a informação da escola ao servidor da prefeitura municipal, e, além disso, acabar um pouco com o dilema de que ninguém gosta de ser fiscalizado, né? E aí era uma escola de um órgão fiscalizador tentando passar conhecimento para quem é fiscalizado. Então, no primeiro momento, certamente, desmistificar essa relação foi algo absolutamente irrelevante. Que é esse realinhamento, né, da escola. Exato, exato. Porque muitas vezes o servidor acaba cometendo erros por não ter um conhecimento profundo sobre alguns temas. E aí que a escola entra... Exatamente. Veja, como ser humano, o servidor público naturalmente é um ser humano. E como ser humano comete seus erros. Exato. Por falta de conhecimento, por falta de estrutura. Então a escola cumpre o papel de antecipar essas questões, atuar de maneira colaborativa, preventiva, para minimizar as hipóteses de erro e, evidentemente, facilitar também o trabalho do controle. É comum que o servidor, por exemplo, na atuação prática, ele lide lá com adiantamento bancário, que é uma exceção da forma de um gasto que ela recebe e vai gastar isso não por meio de licitação, só que são hipóteses muito restritas, porque não é a regra, é a exceção. Então, o Tribunal de Contas exerce um papel para qualificar o servidor, para orientar o servidor, sabendo exatamente quais são as situações em que ele pode gastar o recurso dessa forma. Enfim, e tantas outras situações, além, naturalmente, de atualização, né? As coisas são dinâmicas, a legislação é dinâmica, então, muitas vezes, quando agora nós estamos
alguns meses da aplicação da nova lei de licitações, tem um impacto muito grande na administração que a escola contribui para conhecimento e para facilitação deste aprendizado e utilização desses recursos no ambiente de trabalho. Ainda nesse assunto, é importante que o munícipe também está junto, né? Está participando. Nossa escola se abre também ao cidadão, numa perspectiva de que qualificar o debate, né, fomentar o controle. Quando a gente fala de controle, quando a gente fala de fiscalização dos atos da prefeitura, que é a fiscalização dos contratos, onde a prefeitura coloca dinheiro, o que paga, como paga, este controle ele não depende apenas das instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas, por exemplo. Né? Ele também é feito pelo cidadão. Né? Nós temos essa prerrogativa, essa possibilidade de fazer o controle da administração pública. Então, quando você consegue interagir, qualificar esse conhecimento da máquina pública, do poder público, junto ao cidadão, naturalmente você está gerando uma perspectiva melhor de controle, né, de uma vigilância pelo cidadão e também de uma participação mais efetiva do cidadão no cenário político e administrativo da política pública como um todo. Recentemente, a escola deu um outro passo para contribuir para a melhoria da gestão pública, com a criação do Observatório de Políticas Públicas. O que o Observatório faz e por que esse trabalho é importante, Ricardo? Pois é, o Observatório é um projeto muito interessante que a gente tem cuidado muito dele. O Observatório, ele tem um foco em desigualdades socioespaciais na cidade de São Paulo. É impressionante pensar que a expectativa de vida média do cidadão tem uma vinculação direta com o CEP, né, com o Código de Endereçamento Postal. Então, porque a cidade é extremamente desigual. Então, a proposta do observatório é reunir as informações que o Tribunal de Contas detém, que a prefeitura produz, né, que o próprio tribunal fabrica nas suas auditorias, e também informações variadas de outros órgãos, por exemplo, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, enfim. O tribunal se utiliza dessas informações, cruza dados e tem uma massa de elementos, de informação, de dado muito relevante para análise da política pública. Agrega, então, os servidores do tribunal que têm acesso direto a essa informação, traz os técnicos da prefeitura, que evidentemente conhecem da política pública, porque são eles que implementam e acompanham a política pública na ponta, e também a academia, cientistas, estudiosos, interessados pelo tema, sentam à mesa e começam a discutir, a partir desses dados, situações de desigualdade na cidade de São Paulo. Existem diversos grupos de trabalho no observatório, um deles é o grupo de trabalho da saúde. O grupo da saúde detectou que hoje, em São Paulo, várias das unidades de saúde, das UBSs, são geridas por organizações sociais em contratos de gestão. Então, a prefeitura firma um contrato de gestão e passa o gerenciamento daquela unidade a uma organização social. No contrato de gestão, tem lá o estabelecimento de metas, por exemplo, de equipe. Então, precisa atingir uma equipe, tem uma equipe definida de número de pessoas, né, de funcionários, e o tribunal fiscaliza se, de fato, aquela equipe é cumprida. Quando a gente vai observar a partir da auditoria do tribunal, percebe-se que em bairro, por exemplo, no Jardim Iguatemi, que é um bairro da Zona Leste, no extremo da Zona Leste, exato, o cumprimento mínimo da equipe se deu na ordem de 60%. Enquanto que no bairro da Vila Mariana, que representa mais qualidade de vida, este cumprimento chegou na ordem de 90%. Então, até que ponto, né, essas questões sociais da cidade impactam exatamente na qualidade do serviço prestado? Esse é um exemplo. Tem outros tantos exemplos que podem ser citados a partir do trabalho do observatório que visa, então, promover trabalhos para qualificar, né, a partir de uma crítica qualificada, mais apurada, promover, então, uma melhor aplicação da política pública, um redesenho da política pública para melhorar, evidentemente, a atuação da administração e a vida do cidadão paulistano. A Escola de Contas tem firmado parcerias com outras instituições. Como essa troca de experiências enriquece o trabalho do TCM? Isso é um mecanismo muito eficaz para a gente ampliar o alcance da escola e o trabalho do tribunal como um todo. Por exemplo, no campo do observatório, nós temos firmado parceria com algumas instituições de ensino. É o caso, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, a Universidade Federal do ABC, o Instituto de Estudos Avançados da USP, e isso permite que a gente tenha contato com cientistas, com os estudiosos de matérias diversas, né, associadas às políticas públicas, para poder realizar o trabalho do observatório. Além disso, a nossa preocupação também é estreitar os laços com as próprias instituições da Prefeitura Municipal. Então, são parcerias, por exemplo, com a Secretaria de Gestão, Secretaria Municipal de Cultura, para poder oferecer, formatar cursos, eventos que tenham interesse para essas secretarias e que a gente possa ampliar o nosso alcance, né, ser mais efetivo na proposta de ensino que nós temos. Me conta um pouco sobre esse projeto que eu achei muito especial,
particularmente, o jovem monitor cultural. Essa de fato é mais um daqueles que a gente tem com muito carinho, leva com muito carinho. Esse é fruto da parceria que temos com a Secretaria Municipal de Cultura. Esse programa é o maior programa da América Latina de formação de jovens em produções culturais, né, na área da cultura. Tá? Ele é focado fundamentalmente em jovens de baixa renda, de famílias de baixa renda, né? E ele busca, através de uma formação multidisciplinar, preparar jovens para o mercado de trabalho na área, naturalmente, da cultura. Exato. E aí entra a Escola de Gestão e Contas do Tribunal. Nós hoje somos responsáveis por 1/4 da formação desses jovens, né? São matérias, por exemplo, como estatística, matemática financeira, como redação oficial, enfim. São diversas matérias que certamente vão habilitar essa pessoa, esse profissional, para depois, quando ele for ao mercado de trabalho, atuar como produtor cultural. Além disso, eu acho que um aspecto muito relevante desse contato, dessa experiência, é que para muitos desses jovens, a presença no Tribunal de Contas talvez seja uma das primeiras experiências de contato com o órgão público, com o poder público, com o seu caráter mais formal. E, especialmente na área da cultura, que é muito, né, tem muito recurso, tem fomento do poder público, é absolutamente decisivo e impactante na vida dessas pessoas o trabalho que tem sido feito no programa Jovem Monitor Cultural. Eu hoje vou dar um pequeno spoiler, assim, que eu já sei que vocês estão criando um novo laboratório, que é o Laboratório de Inovação. Conta pra gente o que é isso exatamente. Exatamente. Então, dentre os desafios, existe o Laboratório de Inovação, que é uma proposta de criação de um ambiente próprio para a inovação, né? Quando eu falo um ambiente próprio para inovação, ele requer um conhecimento e uma compreensão que a inovação vai precisar lidar com erros, vai precisar lidar com a construção a partir de diferentes ideias. Então, o Laboratório de Inovação visa, no primeiro momento, trazer conteúdo, produto, a renovação de processos, remodelagem de processos, para melhorar o trabalho do tribunal, melhorar o trabalho da escola e, quem sabe, no futuro, auxiliar também a prefeitura no desenho de políticas públicas. Então, o Laboratório de Inovação tem essa proposta. E eu citaria um outro grande desafio, que é o desafio da educação à distância, né? Logicamente, depois da pandemia do coronavírus, isso se tornou uma realidade absoluta, né? É difícil pensar em retroceder. E a gente tem desafios, né? E nesses desafios não dá para esquecer os benefícios que a gente tem através da educação à distância. Então, quando eu falo em desafios, eu estou falando da questão pedagógica, da infraestrutura, dos recursos digitais apropriados para que a aula, né, não perca em conteúdo pedagógico, em aproveitamento, em interação aluno e professor. Então, isso é um cuidado que se deve ter. E, por outro lado, a gente precisa reconhecer o alcance que a educação à distância dá. Mesmo na cidade de São Paulo, né, com a imensidão de São Paulo e com a dificuldade de trânsito, certamente o nosso alcance amplia quando você dispõe de um recurso muito mais fácil de acesso do que propriamente ir até a escola, como era a prática anterior. Então, que a gente brinca que a educação à distância não pode ser educação apesar da distância. E aí esse é um grande desafio que a gente vivencia também na nossa Escola de Gestão e Contas. De todas as experiências que você já viveu no TCM, qual foi a mais marcante ou a mais inusitada? Conta pra gente. São 16 anos de tribunal, né? Então, algumas boas experiências eu poderia citar, mas para pegar talvez em cargos marcantes, funções marcantes que eu ocupei, eu talvez possa citar duas. Uma delas como secretário-geral, porque eu tive a oportunidade de conviver, de ampliar minha convivência com os servidores do tribunal e fazer a gestão de muita gente que eu tinha pouco contato. Tanto em termos de dedicação como qualificação dessas pessoas, foi algo absolutamente, não diria surpreendente, mas que confirmou aquela minha escolha que eu havia feito lá atrás de trabalhar no Tribunal de Contas, trabalhar no poder público. Então, como secretário-geral, eu citaria isso. Agora, como hoje dirigente, diretor-presidente da escola, eu certamente vou citar o que nós já mencionamos aqui, que é o programa Jovem Monitor Cultural. São cerca de 350 jovens que têm passado por essa formação na escola. Então, essa experiência que tive, por exemplo, ao entregar o diploma, participar da entrega de diploma desses jovens, fica tudo muito claro de como a gente está promovendo, né, uma diferença na vida dessas pessoas. Isso é muito gratificante e recompensador, é uma alegria participar disso tudo. Muito lindo mesmo, me emocionou. Bom, a gente vai finalizar e eu queria que você desse o seu recado final com essa história maravilhosa sua. Que bom. Eu gostaria de deixar, na verdade, um convite para que todos conheçam a Escola de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, para que acessem nosso site, o site do Observatório. Nós oferecemos na escola
cursos, palestras ao longo de todo o ano, são cursos com inscrições gratuitas, e cursos de extensão, né? Que este ano já foram mais de 90 cursos, mais de 60 eventos realizados na escola, com 15 mil inscrições somados todos eles ao longo do ano, e também cursos de pós-graduação gratuitos, que é outra satisfação. Eu já conheci gente que passou pela escola e que fala com orgulho imenso de ter feito um curso de pós-graduação lá na Escola de Gestão e Contas, um curso gratuito que está acessível a todo cidadão paulistano. Ficam vocês todos convidados, vai ser um prazer ter vocês na escola e, evidentemente, poder aprender também com todos vocês. Obrigada, Ricardo, por tanta informação bacana. Obrigado. E a gente se vê no próximo São Paulo Mais.